Profeta Samuel, segundo livro, capítulo 7, do verso 8 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E eu fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparai lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Oremos. Bendito Deus, fala ao nosso coração nesta hora, ilumina a nossa mente, para que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Fui alugar um carro, e tem um carro econômico que eu gosto muito. Cheguei lá, perguntei para o rapaz da locadora, eu queria aquele carro. Ele falou: pastor, aquele carro está com problema. Ele foi para manutenção porque ele não desligava. O cliente veio aqui apavorado porque não conseguia desligar o carro, e o carro ficou aqui, dormiu ligado. Levamos para a oficina, a equipe não conseguia desligar o carro. E aí eu me lembrei de uma situação que eu vivi no final do meu mestrado lá em psicologia, 2018 ou 2019, que eu comecei a ter dificuldade para dormir e me desligar também, igual esse carro. E aí eu fiquei preocupado, porque o cansaço começava a bater e a produtividade começou a cair. Quero pedir licença aos irmãos para contar essa experiência pessoal. E aí eu estava lá, meio assim, zumbi. A Isabela falou: você tem que procurar um médico. E aí eu fui numa neurologista. E eu cheguei lá na neurologista, ela falou: me conta, o que está acontecendo? E eu comecei a falar, eu não parava. E lá, por 20 minutos, eu falando sem parar, ela falou: vamos tomar um café? E levantou, foi na maquininha: você aceita um café? Eu falei: aceito. Ela falou: eu já tenho seu diagnóstico. Ela disse: você está com turbulência cerebral. Eu nunca tinha ouvido falar em turbulência cerebral. Minha mente não estava conseguindo desligar. E aí, foi muito importante esse acontecimento. É claro, eu me tratei, mais ou menos, porque me fez levar ainda mais a sério regras que Deus estabelece, que às vezes a gente vai ignorando, sabe? A gente ignora e acha que vai dar certo. Não vai dar certo. Se quebrarmos as leis de Deus, a gente vai ter problema. E tem uma lei que a gente quebra com muita facilidade. Ou às vezes a gente até cumpre essa lei, só que pode cumprir equivocadamente ou de maneira distorcida, que é a lei do descanso. 6 dias trabalharás e 1 descansarás. É pecado quando a gente não descansa. Consegue entender isso? É pecado quando a gente não descansa. E por que eu estou falando isso? Porque agora já existe, está na moda, algo chamado ócio criativo. Já ouviram falar? O ócio pode ser entendido por muitos como preguiça, mas não é. Quando você vai na definição de ócio, é uma folga, é um repouso ou uma falta de compromissos de trabalho. É quando você resolve dar descanso para a sua mente, tá? O ócio, ele pode se potencializar em criatividade. Quem está desenvolvendo essa tese é um sociólogo italiano chamado Domenico Di Masi. Domenico Di Masi, ele chama ócio criativo olhando positivamente para a ociosidade. O ócio criativo é fazer 3 coisas ao mesmo tempo. É você trabalhar para criar, sem aquele compromisso, o peso da agenda. É você estudar e criar conhecimento, mas tudo isso é feito como diversão, em busca de um bem-estar e que produz alegria. Muitas
muitas das nossas grandes ideias, elas não surgem no escritório de frente para o computador. Às vezes é quando você está ali dentro do ônibus, se deslocando de um lugar para o outro, sem ter o que pensar, a ideia surge. Ou de repente, quando você está no trânsito, né, e não está irritado, o que é difícil, estar no trânsito e não estar irritado ao mesmo tempo, mas e você então tem uma ideia brilhante. Nós precisamos criar esses espaços criativos para que a nossa vida consiga galgar ainda mais alto, né? Nós consigamos organizar ainda melhor a nossa existência. Mas não é nem sobre o ócio que eu quero falar. Eu quero falar sobre vagar. É um outro verbo. E vagar é desocupar si mesmo, é você ficar com o seu tempo vago. E aí, o próprio Domênico de Masi, ele vai dizer, é uma estupidez humana a velocidade que a gente corre. É uma estupidez humana, quando a gente acha que tudo precisa ser resolvido e nós não podemos quebrar a nossa agenda com descanso ou com momentos vagos. Nós precisamos ter essa quebra. Agora, o que me chama a atenção, e eu me lembro, estudando Freud também a esse respeito, é que Freud ele acerta algumas vezes. Só que quando Freud acerta, a Bíblia já tinha falado. É muito curioso quando Freud diz assim que a criança é um perverso polimórfico. A criança ela gosta do errado. Freud fala isso. Só que a Bíblia já disse, Salmo 51, eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Freud também vai dizer que o homem é um narcisista. O homem gosta de dominar. Mas Deus já disse em Gênesis que uma das consequências trágicas do pecado é quando Deus fala para a mulher que o desejo, que o seu marido vai te dominar. Esse machismo é pecado, nós não concordamos com ele, é consequência da queda. Mas Freud fala uma coisa óbvia, e Domênico está falando uma coisa óbvia. Irmãos, por favor, é lei de Deus, o descanso faz parte do nosso viver, da nossa caminhada, da nossa jornada. Precisamos aprender a descansar e descansar com qualidade. E aí o que nós temos aqui nesse contexto é que Davi está descansando. Davi está num momento vago. Davi está agora, depois de uma sucessão de vitórias, o texto diz no capítulo 7, versículo 1, que Davi está sem guerras, não tem guerras para lutar. Deus deu descanso para Davi depois de uma sucessão de vitórias. E aí o que Davi faz? Nesse momento de descanso, provavelmente ele tem um ócio criativo. E o ócio criativo de Davi era o quê? Ele, naquele momento ali, ele pensa o seguinte: eu tenho uma casa maravilhosa, e Deus não tem casa. Deus vive numa tenda feita por mãos humanas lá, que pode montar e desmontar, e eu tenho um palácio. E Davi então, ele naquele momento percebe uma contradição. Como pode eu, o rei de Israel, ter uma casa muito bem feita, qualidade elevada, e Deus morar numa tenda feita de pano? Não, está errado isso. E Davi então manda chamar o profeta Natã. Natã, não está certa essa ordem. Eu vivo numa casa maravilhosa e Deus numa tenda. Vamos construir um templo para Deus, uma casa para Deus. E o que vocês acham que o profeta disse, ou qual foi a reação dele? Natã se animou. É claro, Davi, vamos construir uma casa para que Deus possa habitar. E aí, irmãos, o rei concordando, o profeta concordando, o que acontece? Eles constroem um templo, não é verdade? Não. Eles esqueceram de consultar o principal interessado. Quem é o principal interessado? Deus. Então nós precisamos ter os nossos momentos de ócio criativo, mas precisamos tomar cuidado com o que a gente anda pensando nesses momentos. E é bom que nós consultemos Deus para saber se o nosso pensamento, ele realmente procede. Gente, quando olhamos para isso aqui, a dedução clara é que Davi está tendo uma ideia fantástica. Imagina se um membro da igreja, imagina, reverendo Guilherme, um membro da igreja chega e diz assim: olha, no verão, esse nosso ar não dá vazão. A gente precisa reformar esse ar. Pastor, está no meu coração aqui, que a gente precisa arrumar o ar-condicionado para dar vazão.
E aí o pastor Guilherme, que é o responsável por isso, leva o caso para o conselho. E o conselho vai responder o quê? É óbvio, que ideia maravilhosa do irmão, e o irmão vai ajudar com os recursos, que maravilha. E todo mundo concorda, porque é óbvio que, vai melhorar. Só que Deus fala, não, é para ficar no calor. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Parecia muito óbvio que Deus precisava de um templo. Parecia muito óbvio que Deus tinha que ter uma casa melhor do que do rei Davi. Mas Deus, quando ele vê esse movimento acontecendo, ele chama Natã para conversar. E é exatamente esse o contexto do texto que nós estamos lendo. E Deus, ao chamar Natã, Deus fala assim, Natã, vocês estão fazendo um movimento que eu não fui consultado para ele, e eu não tenho interesse em morar em casa feita por mãos humanas. Se você olhar, Natã, a minha tenda, ela é móvel, onde eu moro, onde eu habito. Vocês desde o Egito experimentaram a minha companhia, quando vocês saíram lá da escravidão até agora, porque era tenda, e a tenda podia ser montada e desmontada, então vocês se locomoviam e eu ia com vocês, por isso que era tenda. Eu não pedi para vocês construir uma casa, e nem é para Davi construir uma casa. O plano parece maravilhoso, mas não é para isso ser executado. Irmãos, por mais óbvio que sejam seus planos, aprenda a consultar a Deus. Aí eu lembrei de um pastor que pregou no acampamento de carnaval dos jovens. Ele falou assim, nós somos muito engraçados, porque se a gente tem uma proposta de emprego para ganhar mais, não precisa nem orar, que com certeza Deus quer que a gente vá. Se a gente tem uma proposta de emprego para ganhar menos, também não precisa orar, que com certeza Deus não quer que a gente vá. Às vezes nós somos assim, está tão óbvio que parece que Deus não está no projeto. Não importa a opinião de Deus, está óbvio demais. Mas, meus queridos, às vezes Deus quer que você ganhe menos com mais qualidade. Às vezes Deus quer mostrar para você que ganhar mais pode ser um problema, dependendo da função que você vai ocupar e o quanto a sua vida vai se complicar. Então, muito cuidado com aquilo que parece óbvio. Consulte ao Senhor. Acho que essa é uma das primeiras lições que a gente pode tirar desse texto. E eu queria pensar no seguinte tema: descanse no governo de Deus. Quando você consulta ao Senhor, você está mostrando confiança. Quando você confia, você descansa. E o convite que nós temos na leitura desse texto aqui é para aprendermos a descansar no Senhor. Davi está vivendo um momento de descanso, de ociosidade, e ele tem uma ideia, mas nesses momentos a gente precisa alinhar as nossas ideias com as ideias de Deus. E o primeiro ponto para isso é entender que a nossa vida está nas mãos do grande rei. Deus quer deixar claro para Davi que é ele quem manda na vida de Davi. A vida de Davi pertence ao Senhor. Por isso o pronome eu é repetido várias vezes aqui no texto. Deus vai dizer para Davi, eu te chamei, eu te acompanhei, eu eliminei os teus inimigos, eu fiz grande o teu nome. A centralidade é Deus. É Deus quem deve guiar a vida do seu povo, e o seu povo tem que entender isso, que é Deus quem orienta a nossa história. Então Deus vai dizer para Davi, Davi, você está querendo construir uma casa para mim? Deixa eu explicar de onde você saiu. Deixa eu repetir para você, sabe onde você estava, Davi, quando eu te chamei para ser rei? Você estava lá no meio do pasto, você estava com as ovelhas, por detrás delas, ou seja, ninguém te observava, você não tinha visibilidade, você era simplesmente um pastor. Eu não sei quantos aqui já tiveram alguma fazenda muito grande. Nós temos várias no norte do país, no centro-oeste do país, aonde para você dar uma volta na fazenda você tem que ir de caminhonete, né? Porque, ou de com algum triciclo ou quadriciclo, porque é muita terra. E aí você tem rebanhos de 1.000, 5.000, 10.000 cabeças de gado. E é mais ou menos isso que Deus está dizendo para Davi. Davi, você estava lá no meio do gado, lá no meio do pasto, atrás das ovelhas, ninguém te observava. Eu tirei você de lá, eu te chamei, eu coloquei você para ser príncipe sobre o meu povo. Então o movimento é de Deus. Outra lição que nós temos, e eu queria que você se apropriasse disso: o seu trabalho,
o seu serviço, a sua vocação foi dada por Deus, não foi uma escolha sua no vestibular, não foi uma opção por dedução. Você fez ali um processo para entender as suas habilidades e você chegou à conclusão que deveria ser aquilo. Isso é muito simplório, irmãos. A sua habilidade, o seu trabalho, a sua vocação foi dada por Deus para você. Por isso nós devemos exercê-la com o máximo de zelo possível. Isso é uma herança da reforma protestante. Nós devemos trabalhar com todo o empenho, porque isso é uma dádiva do Senhor. Deus nos deu habilidades das mais diversas aqui, e nós precisamos entender que é o Senhor quem nos capacita para exercê-las. Deus deixa isso claro e diz para Davi: Davi, você é meu servo, a sua posição é de servo, você não tem que decidir se vai construir uma casa para mim ou não. Eu sou muito maior que você, Davi. E Deus então ainda diz para Davi que essa ideia dele ser servo era uma ideia honrosa, porque ele é servo do Deus Altíssimo, mas também é uma ideia que exige submissão. Quem decide sou eu, Davi. Você com Natan aí estão tramando um projeto que eu não estou nele. Ore, irmãos, para saber se Deus está no projeto. Busque a paz do Senhor para saber o quanto o Senhor está interessado que determinadas decisões que a gente toma na vida sejam realmente concretizadas. Quem chamou foi o Senhor. Quem fez de Davi príncipe sobre Israel foi Deus. E é curioso o termo príncipe aqui, porque Deus não fala que Davi é rei. Aliás, em outros textos também nós percebemos isso, Deus chamando os governantes da terra de príncipes, porque Ele é o rei, Ele é o Senhor dos senhores, é Ele que governa sobre tudo e sobre todos, e era importante que Davi entendesse isso. Então, o primeiro ponto, saiba que foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos capacitou, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá o ar para respirar, é Deus quem cuida da nossa vida, da nossa família, de tudo que temos e de tudo que somos. O centro é Ele, é tudo para a glória dEle. Esse é o primeiro ponto da nossa confissão de fé de Westminster. Nós vivemos para Ele e não para nós mesmos, e não para desenvolvermos projetos que são frutos do nosso próprio pensamento. Segundo lugar, se nós queremos descansar no governo de Deus, primeiro, precisamos entender que a nossa vida está nas mãos dEle. Em segundo lugar, devemos crer que o nosso futuro é seguro. Versículo 10, Deus diz para Davi: Israel terá um lugar que não haverá perturbação. A promessa de Deus para nós é de segurança. E se tem algo que faz a gente trabalhar sem parar, e se tem algo que não permite que tenhamos momentos vagos ou momentos de ociosidade, é achar que quanto mais produzirmos agora, um futuro melhor nós teremos. É como se nós pudéssemos calcular o amanhã, tivéssemos acesso ao amanhã. A Bíblia, ela deixa claro que nós podemos fazer planos sim, não tem problema nenhum. Mas achar que o fato de quebrarmos o mandamento de Deus aqui vai tornar o nosso amanhã abençoado, isso é um engano. Eu preciso trabalhar muito aqui. Se você ler Provérbios, você vai ver vários textos que incentivam o homem a trabalhar e trabalhar muito. Mas o fato de você ter que trabalhar muito não implica em quebrar o dia de descanso. É preciso ter o dia de descanso. E às vezes o que mais nos preocupa é que queremos um futuro melhor e não paramos para refletir, para descansar e para buscar Deus no nosso Shabat, no nosso dia de repouso, no nosso dia de descanso. E aí, você como crente precisa ter a visão correta do futuro. E Deus deixa claro isso aqui para Davi. A visão correta do futuro para o crente que crê em Jesus Cristo é: seu futuro está tranquilo, está garantido. Vocês já perceberam, se tem alguém aqui que trabalha com seguro, não fique aborrecido comigo, mas vocês já perceberam o tanto de gente que está torcendo para dar errado? Você entra no banco, tem 300 seguros para você. Eu vou ter que morrer umas 10 vezes para a Isabela ter acesso a todos os seguros. Você vai alugar um carro, né? Estou falando muito de aluguel de carro, irmãos, é porque eu resolvi aderir a esse movimento das novas gerações, de não ter o carro próprio. Quando precisa, vai ali e aluga, tentando ser moderno. Você vai ali alugar um carro, a pessoa tem um seguro normal, mas ela fala: mas tem esse seguro aqui, é um pouquinho a mais. Mas se der errado,
né, vai ficar um valor maior para cobrir o defeito do carro se bater, ou se for roubado, você não vai pagar nada, se você morrer, sua mulher vai ganhar um dinheiro maior. Ou seja, eu tenho falado isso para as pessoas. Você está torcendo para dar errado? Não, jamais. Então não me ofereça, porque eu preciso ter fé, eu preciso exercitar a minha fé. É tanto seguro que a gente não precisa nem ter fé mais. Irmãos, não são os seguros que nos garantem o futuro. Pode fazer o seu seguro, não tem problema não. O seu futuro, a segurança dele está em Cristo Jesus. Nenhum seguro vai resolver o problema da sua morte. Pode até ajudar quem fica, mas para você que foi, não tem nenhum seguro pós-morte. Se achar, me fala. Só um, Jesus Cristo. Ele chega para mim e para você e diz assim: fica tranquilo, ainda que morra, viverá. Só Ele pode oferecer segurança para o seu futuro e futuro eterno. E aí nós precisamos descansar o nosso coração nesse cuidado de Deus quanto ao amanhã. Por isso o próprio Davi vai escrever o Salmo 23, do verso 1 ao 3, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos, refrigera a minha alma. Ele leva-me também para as águas de descanso. Olha as palavras: pastos verdejantes, suprimento, águas de descanso, um lugar tranquilo, alma refrigerada, sabe? Às vezes você entrou aqui hoje pela manhã com a sua alma aquecida, superaquecida, você está com um problema que está te perturbando, está deixando você em desordem emocional, desordem psíquica, você está abalado. A mensagem de Deus para você hoje é: refrigere a sua alma no pastoreio do Senhor. Ele vai cuidar de você. Você não tem futuro, você não tem passado, seu futuro, você não tem garantia nenhuma dele. Quando eu digo que você não tem futuro, você não tem domínio e controle sobre o futuro. Você não tem mais domínio sobre o que passou. A única coisa que você tem é o seu presente aqui agora. E viva esse presente. Sabe por quê? Às vezes coisas do passado roubam a nossa alegria para viver o presente. Às vezes preocupações com o futuro inquieta a nossa alma e nos impede de viver o presente. Então nós estamos sempre ou perdidos no passado ou perdidos no futuro e deixamos de viver a vida que Deus tem nos dado. Por isso que o convite de Deus para nós é: fica tranquilo, o seu passado passou, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez. O seu futuro pertence ao Senhor, e não se preocupe, Ele estará com você todos os dias, até a consumação. Minha gente, qual é o nosso problema? Estamos preocupados com o quê? Foi a pergunta de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque tudo está no controle de Deus. Vivamos com intensidade o presente que Deus tem nos dado. O dia é lindo. Todos aqui, o presbítero que fez a liturgia no primeiro culto, hoje na oração da nossa irmã Elce, foi ressaltado tanto que o dia está bonito. E às vezes a gente não consegue absorver a beleza do dia porque alguma coisa do passado está ferindo a minha alma, ou uma preocupação com o futuro me impede de viver o aqui e agora. Deus nos convida a experimentar o pastoreio dele e a descansar nele, porque ele nos dá descanso de todas as coisas, inclusive dos nossos inimigos. Diz o versículo de número 11: Deus subjugará os inimigos. A palavra dele deixa isso muito claro para todos nós. 1 Coríntios 15 diz assim, versículo 25 e versículo 26: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, Jesus veio morrer numa cruz, como celebramos na ceia. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele nos dá a vitória, e a última vitória que nós receberemos é a vitória sobre a morte e a entrada na vida eterna. E aí nós caminhamos para o terceiro ponto. Se você quer ter descanso no governo de Deus, entenda que a sua vida está nas mãos do grande rei, entenda que o seu futuro é seguro e entenda que a presença dele é permanente. Deus diz no versículo 11, terminando o texto, ele fala para Davi
que, aliás, ele fala para Natã, e Natã então comunica a Davi que Deus fará de Davi uma dinastia. Ou seja, o governo de Davi não termina com Davi, vai continuar através dos seus filhos. O que Deus está querendo dizer? Tem obra que não vai ser Davi que vai fazer, vai ser Salomão, inclusive a construção do templo. Deus não trabalha só com você, Deus não trabalha só com a nossa geração, Deus ele trabalha de geração em geração. Então tem projeto que a gente começa e outro vai continuar. E às vezes nós achamos que tudo tem que ser resolvido por nós no nosso tempo. Não. Deus deixa muito claro para Davi que quem vai construir o templo vai ser Salomão. Isso é curioso, porque quando Deus trata de dinastia, ou a casa, ou o descendente de Davi, Salomão vai construir um templo, mas tem um outro descendente de Davi, que é o principal, que Davi prefigura. Quem é o descendente de Davi que ele prefigura? É Jesus Cristo. E aí nós aprendemos que, tudo bem, Salomão construiu o templo ali em Jerusalém, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, descendente de Davi, ele agora oferece a Deus um novo templo, uma nova casa e uma nova morada. Que casa é essa? Somos nós. Somos a morada de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Deus não habita em tendas, Deus não habita mais num templo feito por mãos humanas, mas Deus habita no seu coração, no meu coração. Quando alguém perguntar assim, onde é que seu Deus está? Aí você cita o seu nome completo como se fosse o CEP de Deus. Deus tem um CEP, o CEP de Deus é você. Onde as pessoas vão encontrar Deus? Em você, porque você é a casa de Deus, você é a morada de Deus, você é a habitação de Deus. Deus permanece com você para sempre. E de que forma? Quando Jesus em João 14 promete o Espírito Santo que seria derramado, o Espírito seria derramado para habitar em nós. Em Atos 1:8 Jesus fala que o Espírito vai dar poder para a igreja, capacitação para a igreja, continuar testemunhando o seu amor. Em João 14:16 esse Espírito é consolador. Por quê? Porque o nosso coração às vezes desanima, e você pode ter entrado aqui hoje desanimado, desacreditado, desesperançoso, triste, abalado, com algum sofrimento alfinetando a sua alma. E aí você pede a Deus para que derrame consolo ao seu coração, e Ele vai derramar, porque você é a casa dEle, você é a morada dEle, Ele vai cuidar de você. O texto também, lá em 1 Pedro 1:2, vai dizer que o Espírito é derramado para nos santificar. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, Paulo diz que o Espírito Santo nos sela, nos penhora, e deixa claro, e nos garante que somos propriedade exclusiva de Deus. Olha o que diz nesse texto de 1 Coríntios 1, 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Você não está sozinho mais. O Espírito de Deus permanece em você para todo sempre. Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é o quê? Derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 8:11, Paulo diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que em vós habita. Vamos concluir. Davi está vivendo um momento de ócio criativo. Já teve outro ócio de Davi que não foi muito criativo não, foi pecaminoso mesmo. Quando ele fica contemplando a mulher, que estava lá tomando banho, e ele cai em pecado, e Deus precisa tratá-lo por causa disso, e Deus trata Davi por causa disso. Mas aqui, ele está num outro ócio criativo, achando que Deus tem que ter uma casa melhor do que a dele. E Deus então diz para Davi, Davi, não é você que vai construir essa casa, não adianta você consultar somente Natã, você tem que saber qual é a minha vontade, e eu não quero que você construa a casa, quem vai construir a casa é Salomão, seu filho, e futuramente, quem vai oferecer casa para que eu habite é meu filho Jesus Cristo, porque depois que ele ressuscitar,
eu virei para morar nos corações daqueles que creem no nome dEle. E nós então somos moradas de Deus. Isso precisa produzir em nós o descanso. Saia daqui hoje entendendo que viver com Cristo é viver descansado, descansado no governo dEle. Por isso que é importante toda semana você tirar um dia para o Senhor. E não é um dia só para você curtir, não é um dia só para entretenimento, é um dia também para uma reflexão a respeito do quanto você tem procurado descansar no governo de Deus, o quanto as preocupações da vida estão roubando a sua paz, roubando a sua alegria, roubando o seu viver. Entenda que foi Deus quem te chamou, é Deus quem te acompanha, é Ele que elimina os seus inimigos, é Ele que faz o seu nome grande, é Ele que dá segurança para o seu futuro, é Ele que vai permanecer sempre ao seu lado, porque Ele fez de você sua morada. O Espírito Santo habita em você. Quando estiver arrochado, apertado, difícil, clame a Deus por capacitação e com certeza Ele vai te conceder. Que nós possamos ter segurança nesse Rei, nesse Senhor que promove o descanso aos nossos corações, e que você saia daqui hoje refrigerado, pastoreado e cuidado por Ele, que é o nosso supremo pastor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa, e obrigado, Deus, porque Davi nos ensina que precisamos consultar o Senhor. Os nossos planos podem parecer maravilhosos, os nossos planos podem ter cara de que são projetos do Senhor, mas muitas vezes, Deus, nós estamos enganados. Por isso, dá-nos a clareza, dá-nos o discernimento, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na igreja, nos ambientes que frequentamos. Nos ensine, Deus, a fazer escolhas não de acordo com o nosso próprio interesse, mas de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse processo. Oh Deus, às vezes estamos carregando pesos do passado, às vezes estamos preocupados com o futuro. Dá-nos a noção de que o nosso passado já não nos pertence mais, Deus. Todos os pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O nosso futuro está nas Tuas mãos. O Senhor é um Deus bondoso, amoroso, que nos ama. Então só nos resta descansar no presente, vivenciar com o máximo de intensidade o momento que o Senhor tem nos dado. Nos ensine, Deus, a fazer isso na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.